Oi, gente! Olha que delícia esse bolo super alto de Kit Kat. A massa é maravilhosa e muito fácil de fazer. Façam a receita e depois voltem aqui para me contar. Para a massa, vamos adicionar na batedeira os ovos, o açúcar refinado ou açúcar cristal e o óleo vegetal. Bata bem até misturar os ingredientes. Enquanto isso, vamos peneirar os secos, que são a farinha de trigo, o chocolate em pó, o fermento, o sal e o bicarbonato de sódio. Já pode esquentar o leite e pré-aquecer o forno. Em seguida, vamos acrescentar os secos na batedeira e misturar. Raspe a lateral da tigela da batedeira e continue misturando até que esteja bem homogêneo. Por último, acrescente o leite quente aos poucos e misture. Se você está curtindo, dá um joinha para mim, compartilhe o vídeo e se inscreva no meu canal para não perder a receita. Certifique-se de que esteja bem misturado. Coloque a massa numa assadeira de 21 centímetros de diâmetro, untada com margarina e chocolate em pó, e leve para assar no forno pré-aquecido entre 160 a 180 graus. Olha que massa maravilhosa! Essa forma tem 10 centímetros de altura e a massa levou 1 hora e 10 minutos para assar. Deixe a massa esfriar em temperatura ambiente. Para o recheio, nós vamos colocar na batedeira as gemas e o açúcar e bater até dissolver. Em seguida, esquente o leite, depois acrescente o leite quente aos poucos na mistura de gemas e açúcar, misturando bem para não cozinhar as gemas. Retorne para a panela e cozinhe em fogo médio, misturando sempre até engrossar.
Depois, acrescente no chocolate picado e misture. Deixe esfriar em temperatura ambiente. Enquanto isso, optei por tostar as amêndoas laminadas na frigideira, mas recomendo utilizar as amêndoas picadas ao invés de laminadas para ficar mais crocante. Lembrando que é opcional a adição das amêndoas. Após deixar esfriar, bata o chantilly até que fique num ponto de pomada. Acrescente no recheio de chocolate, misturando devagar, de baixo para cima. Depois, coloque as castanhas e misture. Para montar o bolo, você vai precisar cortar a massa em 4 discos. Coloque um disco de massa na assadeira. Coloque o acetato na lateral. Depois, molhe a massa com a calda e utilize 1/3 do recheio. Repita o processo até o último disco de massa e não esqueça de umedecê-la. Cubra com plástico filme e leve para a geladeira de um dia para o outro. No mesmo dia, vamos fazer o brigadeiro da decoração. Acrescente o creme de leite e o chocolate em pó. Leve ao fogo médio e misture até dissolver o chocolate. Desligue o fogo e adicione o leite condensado. Volte a ligar o fogo médio e mexa até atingir essa consistência. Coloque em um prato, cubra com plástico filme e deixe esfriar em temperatura ambiente. No dia seguinte, faremos o ganache para cobrir o bolo. Em uma vasilha, coloque o chocolate picado e leve ao micro-ondas por 30 segundos. Depois mexa. Repita até que o chocolate esteja derretido. Em seguida, adicione o creme de leite e mexa até ficar homogêneo. Vamos decorar o bolo. Coloque um pouco de brigadeiro no fundo do prato de servir e desenforme o bolo. Passe uma fina camada de ganache por todo o bolo. Tem que ser fina, senão a cobertura vai passar pelos Kit Kat. Eu havia passado o brigadeiro no topo, porém estava muito difícil de aplicar e optei pelo ganache. Em seguida, vamos colocar o Kit Kat. Inicialmente pensei em colocar na parte de cima, mas eles foram descendo. Então, o melhor é colocá-los embaixo. Depois, coloque uma faixa de acetato de 76 cm de comprimento por 3 de altura e coloque no bolo. Prenda com fita adesiva.
Em seguida, coloque uma fita de cetim ao redor e faça um laço. Por último, enrole os brigadeiros, passe no granulado e decore o topo do bolo. Utilizei 31 brigadeiros de aproximadamente 25 gramas cada um. Obrigada por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.